meus amores e minhas amoras, sejam bem-vindos novamente à terceira parte do assunto sistema nervoso, né? É um assunto bem extenso. A partir dessa aula e da próxima, então nós vamos ver o sistema nervoso em si. As duas primeiras videoaulas foram para a gente explicar como funciona a célula nervosa, o tecido nervoso. Então vamos aprender agora sobre o sistema nervoso. Para fins didáticos, né, o sistema nervoso humano ele é dividido em duas partes. A parte central, chamada de sistema nervoso central, e a parte periférica, sistema nervoso periférico, ok? O SNC, SNP. Então, nessa videoaula, nós vamos estudar sobre o sistema nervoso central. E na próxima, na quarta parte, o sistema nervoso periférico. Mas então vamos lá, o que compõe um e o que compõe um outro? O sistema nervoso central é o mais comum que a gente conhece, que ele é composto pelo encéfalo, que é o que a gente chama de cérebro, né? A gente vai ver a diferença do cérebro para o encéfalo, né? Mas a gente chama popularmente de cérebro, e a medula espinhal, que desce aqui, né? A medula espinhal, ela é protegida pela nossa coluna, pelo osso coluna, enquanto o encéfalo é protegido pelo crânio, ok? Só um adendo aqui, é medula espinal ou medula espinhal, ok? Pelo amor de Santo Agostinho, não confundam com medula óssea. Medula óssea está no osso, principalmente do fêmur, tá? E ela não tem relação com o sistema nervoso central. Ela tem várias funções. Uma delas é produzir células sanguíneas, ok? Medula espinhal está no nosso eixo central, que faz parte do sistema nervoso central. O periférico, ele é composto dos nervos cranianos, que saem do crânio, do encéfalo aqui, né? Do sistema nervoso central. Por isso que ele é periférico, porque ele vai para a periferia, né? Temos os nervos espinhais, que saem da medula espinhal para as periferias, né? E vocês estão vendo umas bolinhas aqui, são os gânglios nervosos. Tem concentrações de corpo celular, de neurônio, que a gente vai ver na próxima videoaula, ok? Então, o sistema nervoso dividido em duas partes, a gente vai ver o central agora. Eu já dei um spoiler, né? O sistema nervoso central, e a gente já viu lá na primeira videoaula, que o sistema nervoso em si, ele é o que é responsável pela comunicação, né? Tanto do meio externo quanto do meio interno, quanto a comunicação entre os sistemas, né? O sistema nervoso é o que rege, que organiza todos os outros sistemas, né? Então, para isso, ele tem que ser muito bem protegido, né? Então, para ser protegido, ele conta com o crânio, que eu acabei de falar lá, né? Que é o osso que vai proteger, ossos do crânio, que vai proteger o cérebro, o encéfalo. A coluna vertebral, aqui as vértebras, olha, né? Que vai proteger a medula espinhal. E nós temos também uma terceira proteção, que são as meninges. As meninges são membranas que envolvem, e aí ele fez um zoom aqui, né, ó. Então, nós temos o osso do crânio, tá ruim, né, a imagem, mas, ó, o osso do crânio e o cérebro aqui. Entre o osso do crânio e o cérebro, ficam as meninges cranianas, que é dividida na mais externa, que é a dura mater, a do meio, que é a aracnoide, e a mais interna, pia mater, tá? Essas meninges, elas também são para proteção, ok? E tem lá também na medula. Entre a pia mater e a aracnoide, existe um líquido que a gente chama de líquor, ou líquido cefalorraquidiano, que é um líquido também para proteger, para amortecer impactos, ok? O que é a meningite? A meningite é uma doença que inflama
as meninges, essa membrana. Essa inflamação pode ser causada por um vírus ou por uma bactéria. Então, quando uma pessoa tem suspeita de meningite, a gente fala que o médico vai colher o líquor. Então, ele tira com uma seringa esse líquido para verificar a presença ou não de vírus e de bactéria, ok? E agora a gente vai estudar o encéfalo. O encéfalo, ele é dividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. É aqui que está a diferença, né? O cérebro faz parte do encéfalo. O encéfalo é maior que o cérebro, tá? O cérebro que a gente fala corresponde à parte mais externa, né, do encéfalo, que é essa parte vermelha. Deixa eu pôr de outra cor. A parte vermelha, vou fazer igual a cor ali. E a parte verde, que é o diencéfalo aqui, ok? Então, telencéfalo com diencéfalo formam o que a gente chama de cérebro. Ana, e qual é a função deles? Né? Então, o telencéfalo, que é o cérebro, aqui, ó, o telencéfalo, que é o cérebro, ele faz parte da memória, né, da inteligência, do processamento da visão, da audição, dos sentidos, ok? Nós vamos ter uma aula só de sistema sensorial, que a gente vê os sentidos. E o diencéfalo, ele inclui o hipotálamo. O hipotálamo é importantíssimo, nós já falamos bastante dele no sistema endócrino. Se você não viu o sistema endócrino, você pode ir lá que a gente fala dele porque ele produz hormônio, né? Além disso, o hipotálamo é muito importante porque ele controla a temperatura do corpo, a água do corpo, tá? A quantidade de balanço hídrico e o apetite. E aí ele vai formar, então, ele vai estar ligado à hipófise, que é a glândula mãe que a gente viu lá no sistema endócrino. Então, vejam a importância do cérebro, que é dividido em telencéfalo e diencéfalo, ok? Um pouquinho mais internamente, nós temos o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é dividido em, deixa eu tentar pôr as cores, mesencéfalo, em cinza, a ponte, em laranja, e o bulbo, em azul, tá? É o tronco ali, o eixo central, que já vai dar depois aqui, ó, onde eu tô fazendo em azul, já vai ser a medula espinhal, ok? O que o mesencéfalo faz? O mesencéfalo é a parte responsável pelo movimento dos olhos. Agora eu estou movimentando meus olhos, o mesencéfalo está ali fazendo grandes sinapses, ok? Nós temos a ponte. A ponte é o cruzamento das vias motoras. O que é isso, Ana? O que é esse cruzamento, né? As informações do lado direito passam para o lado esquerdo e do lado direito passa para o lado esquerdo e do esquerdo passa para o direito. Então, esse cruzamento das vias motoras acontece na ponte, tá? E aí, essas informações vão para a medula espinhal. Como eu falei para vocês, o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo e assim por diante, ok? Vamos então agora falar do bulbo. O bulbo também ele é chamado de mielencéfalo. Deixa eu fazer de novo aqui a setinha onde está o bulbo. Não coube lá no outro slide, né? O bulbo, a gente também já falou dele lá no sistema respiratório. Se você não viu o sistema respiratório, corre lá e vê a aulinha que é curtinha, né? Por que o bulbo a gente viu no sistema respiratório? Porque o bulbo controla a respiração. E além disso, ele também tem controle sobre o sistema digestório, tá? E mais, o bulbo também altera batimento cardíaco. Ele influencia na deglutição, no vômito, na sucção e na tosse. Então, o bulbo também faz parte aí do nosso dia a dia, ok? E para finalizar a parte do encéfalo, eu não tenho, vou pôr uma cor aqui meio parecida, o cerebelo, que fica na parte de trás da nossa cabeça, e ele é muito desenvolvido em macacos, por exemplo, em animais que nadam, animais que voam, tá? Por quê? Porque o cerebelo, gente, é a coordenação.
né? Coordena a locomoção, é a coordenação. Então, o equilíbrio, o tônus, o vigor muscular. Então, imagina que um macaco, né, para pular de um galho para o outro, ele precisa ter muito equilíbrio, muita coordenação na sua locomoção. Então, animais que usam bastante o equilíbrio e a coordenação, como os voos, né, os animais que voam, têm o cerebelo desenvolvido, tá bom? O cerebelo, pelo equilíbrio, ele se comunica com o ouvido, porque o ouvido, nós vamos ver na aula de sistema sensorial, que a função dele não é só ouvir. O ouvido, ele está relacionado também com o equilíbrio, numa área que a gente chama de labirinto. E esse labirinto, ele está vinculado com o cerebelo. Belezura? E aqui, então, um resuminho. Vamos ver a medula espinhal, que vai descendo aqui, né? Que não foi representada, porque a gente vai falar no próximo slide. E aí nós temos, então, o encéfalo. O cérebro, né? Também chamado de córtex cerebral, que o córtex cerebral é a parte mais externa, ok? Observem os ossos do crânio, as meninges, tá? O cerebelo, essa parte de trás, o bulbo, a ponte, tá? E a hipófise, que é a glândula mãe, a pituitária, e o hipotálamo, pertinho da hipófise, grudadinho na hipófise, ok? Parte da frente é o lobo frontal, a parte de trás, o occipital. E agora a gente vai para a medula espinal ou medula espinhal, né? A medula espinhal, não é óssea, lembrem, ela vai transportar a informação do corpo para o encéfalo e do encéfalo para o corpo. Toda informação que chega externa, primeiro passa pela medula, tá bom? Então, por exemplo, queimei meu dedo, um espinho, tudo que acontece com você, né? Ai, doeu. Você percebe que quando você rela, você tira a mão e depois só você percebeu que você doeu, né? Então, quando você tá com a mão queimando, você não fala, ai, minha mão tá queimando, e você tira ela. Não, você queima, você já tira. O que é isso que nós vamos estudar? É o arco reflexo, né? Isso significa que a informação que sua mão estava queimando chegou na medula e a medula mandou se tirar. Quando você tem consciência de que tua mão estava queimando, é porque a informação chegou no cérebro, tá? Então, primeiro a informação chega na medula para depois passar para o cérebro. Aí, se o cérebro quer mandar fazer alguma coisa, o cérebro manda para a medula e a medula despacha aí o que precisa ser feito, tá bom? Então, como eu falei para vocês, ela integra respostas simples a certos tipos de estímulos sem que o cérebro tome parte. Como eu falei do arco reflexo, a mão queimando, um espinho, você tira. Então, aqui nós temos a medula espinhal bem interna, né? Vou fazer aqui de amarelinho. Os nervos que vão partir, nós já vimos o que são os nervos, né? Que são os axônios unidos por tecido conjuntivo. E aí, então, o corpo celular, ele fica dentro da medula, deixa eu desenhar aqui. Então, nós temos o neurônio, então aqui é o axônio. Então, o axônio vai formar o nervo. E o corpo celular com os dendritos permanecem na medula. Ok? E aí, então, nós temos as vértebras, que são os ossos que vão proteger a medula que está aqui em rosa. Tá? Então, por isso que quando você sofre algum acidente, né, e você quebra alguma vértebra, você pode ficar paraplégico dependendo da vértebra que você quebra, né? Por quê? Porque o osso quebrou e não protegeu a medula, o sistema nervoso, e aí a pessoa perde parte dos seus movimentos. E nós estamos finalizando essa parte
não sei se vocês já perceberam que o cérebro ele tem duas cores, né? E a medula também. A gente chama da substância cinzenta e a substância branca. Por quê? Lembra que eu falei que o axônio ele pode ser muito grande e o corpo celular ele tem uma cor diferente. Então, aonde tem concentração de corpo celular, a gente chama de substância cinzenta. Olha aqui na figurinha. Deixa eu pôr essa aqui. E aonde tem substância branca é onde tem a união, são vários axônios, tá? Então, substância branca é onde estão os axônios e a cinzenta onde estão os corpos celulares. O que é muito interessante? No encéfalo, na cabeça, nós temos substância cinzenta para fora. Então, essa parte que está meio marronzada, que não é cinza, né? É para fora. E a substância branca para dentro. Agora, na medula, é o contrário. A substância cinzenta é dentro e a branca é fora. Então, o que isso significa? Significa que os axônios na medula estão para o lado de fora, enquanto que os axônios no cérebro, no encéfalo, estão para o lado de dentro, tá bom? E vice-versa. Só uma exceção no encéfalo, que é para o bulbo. O bulbo não apresenta essa divisão de substância cinzenta para fora e de substância branca para dentro, beleza? E para finalizar essa parte de sistema nervoso central e partir para a quarta videoaula, eu vou falar um pouquinho da doença de Parkinson, né? Que é a doença que o sintoma mais característico dela é o tremor. Vocês já devem ter visto alguém da família com Parkinson, né? O que é o Parkinson? Existe uma região no nosso cérebro chamada substância nigra ou substância negra, ok? Essa região, substância negra, ela é rica em neurônios que produzem um outro neurotransmissor que a gente não falou até agora, chamado dopamina. Nós falamos de alguns outros, né? E nós vamos falar mais ainda de neurotransmissor na quarta videoaula para falar sobre sistema nervoso periférico. Mas a dopamina, ela é um outro neurotransmissor que ajuda no controle, por exemplo, voluntário do indivíduo, tá? O que acontece? Existe um outro neurotransmissor que chama acetilcolina. A dopamina e a acetilcolina, elas têm que estar em equilíbrio. Por alguma razão que ainda não se sabe, pode ser genética, pode ser ambiental, né? Ainda não se tem a causa do Parkinson. Nós temos o quê? O neurônio da substância nigra ali, daquela região do cérebro, para de produzir dopamina. Então, quando ele para de produzir dopamina, o nível de acetilcolina fica maior, não está em equilíbrio. E aí a acetilcolina fica causando o excesso de neurotransmissor, causa então esse movimento excessivo na pessoa, ok? Espero que vocês tenham gostado e bora para a quarta e última videoaula de sistema nervoso.